Na minha opinião, a reforma do Congresso me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está ligado aqui na Band Mais. Está no ar o Bastidores do Poder. Eu sou a Rose Romulo-Minetti e comigo está o meu colega Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Rose. Bom dia aos telespectadores. Bom, gente, e nós vamos, obviamente, falar de política, porque Bastidores do Poder fala de política. E hoje nós queremos tratar e tentar esmiuçar economia e relações internacionais no governo Lula. Nós tivemos essa semana a volta da inflação em 0,59%, que foi puxada aí pelos alimentos e bebidas. Temos uma discussão da PEC, da transição, que pode trazer, que deve trazer um custo de 175 bilhões para poder pagar os R$600 do Bolsa Família, além de outras despesas que podem furar o teto dos gastos. O que vai ser esse governo Lula e por que o Lula está demorando tanto para poder indicar o seu ministro da Economia, já que o mercado está de olho? E para isso eu convidei o Pedro Costa Júnior, ele é economista, cientista político da Facamp e ele estará conosco. Pedro, muito obrigada por receber e por aceitar, mais uma vez o nosso convite. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose. Bom dia, Rose. Bom dia, Edmilson. O prazer é todo meu. Sempre uma satisfação estar aqui na Band Campinas, com essa audiência tão qualificada e uma bancada que sempre traz debates tão pertinentes. Obrigado pelo convite. Bom, Pedro, vamos começar aí. O que esperar da economia do governo Lula, do novo governo Lula? A semana passada nós entrevistamos um cientista político e ele disse aqui que esse governo deve ser um governo não tanto de esquerda, mas mais de centro. Primeiro, se você concorda com essa visão e se essa política vai ser uma política muito mais de centro, já que nós temos ali na equipe de transição os criadores do Plano Real. Pois é, Rose, digamos assim, há uma tendência nesse sentido, não é? Há uma tendência nesse sentido por três fatores essencialmente. O primeiro fator é que o Lula fez, o presidente Lula, já eleito, agora, digamos assim, ele já fez uma coalizão muito ampla. Ele mesmo chamou essa coalizão, essa frente ampla, essa frente amplíssima, digamos assim, desde a história da redemocratização, da nova república, foi a frente mais ampla que nós testemunhamos. Ele chamou essa frente ampla de Arca de Noé. Quer dizer, cabia todo mundo, coube todo mundo. Tinha de girafa até formiga, de elefante a besouro. Os seres mais distintos estavam nessa composição. Ele reatou com antigos desafetos, quer dizer, Marina Silva, que rompeu com ele lá atrás, apoiou Aécio Neves em 2014, fundou um partido próprio. Hoje é parte integrante desse governo. Geraldo Alckmin, que foi o grande adversário dele em 2006, disputou eleições com ele, é nada menos do que o vice-presidente dele, pediu votos com ele. Então, é uma composição ampla, é uma composição que vai, digamos assim, de Mano Brown até Amoedo. Quer dizer, ele conseguiu ocultar o líder e fundador do Partido Novo, que, digamos, é antipetista até a medula. Então, eu acho que esse é o primeiro fator. Nós tendemos a ter um cenário econômico, digamos, mais ao centro do que mais radical ou puramente de esquerda. Eu acho que esse é o primeiro fator. Porque ele já mostrou isso lá atrás. A própria Simone Tebet, que também vai integrar o governo, parece, enfim, que é de centro-direita. Um segundo aspecto, Rose, se você me permite, é que essa é uma característica do presidente Lula. O presidente Lula, ele é um negociador. Ele fez a vida dele em mesas de conversa, em mesas de coalizão. Quer dizer, negociando sindicatos com patrões e chegando a acordos. O presidente Lula nunca foi um radical, ele nunca foi de enfrentamento. Então, se a gente voltar em 2003, como ele compôs a equipe econômica dele? Ele tinha no Banco Central
Henrique Meirelles. Mas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no BNDES, ele tinha Luciano Coutinho. Primeiro Carlos Lessa, depois Luciano Coutinho, que é um professor aí da Unicamp, da chamada Escola de Campinas. Ou seja, de um lado, um ortodoxo na economia, um ex-banqueiro, Meirelles, do outro lado, um heterodoxo. Na Fazenda, ele colocou Palocci, que foi um ortodoxo, que respeitou o tripé que vinha de Fernando Henrique Cardoso, os tucanos. Mas no planejamento, ele teve Guido Mantega. Então, quer dizer, em homenagem já à grande Gal Costa, né, digamos que foi um governo tropicalista, né? Ele conseguia ajustar esses modos, né? E por fim, Rose, sem querer me estender, mas acho que esse é o ponto crucial, ele já apontou nomes de transição. Quem são esses nomes? Esses nomes são exatamente essa tendência que nós dizemos, são nomes que pensam diferentes, são nomes ecléticos, nomes que vão da direita até a esquerda. Então, nós temos 4 nomes na equipe de transição econômica. Nós temos Pércio Arida, 2 nomes do Plano Real. Pércio Arida. Pércio Arida é um ortodoxo claro, é um homem dos mercados, né? É um homem que estabeleceu a estabilidade monetária e o Plano Real, um economista do PSDB, muito ligado a Geraldo Alckmin. O outro nome do Plano Real, já um pouco mais complexo, André Lara Rezende. Quem é André Lara Rezende? Também estava lá no Plano Real, junto com o Pércio Arida, mas o André Lara Rezende ele fez um caminho um pouco diferente. Depois da crise de 2008 e 2009, ele saiu daqueles, daquele campo mais monetarista e ortodoxo e caminhou um pouco em direção à heterodoxia, digamos assim, no que se refere à economia, né? Saiu um pouco das suas raízes, né? André Lara Rezende é filho do grande Otto Lara Rezende, poeta, né? Amigo de Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues, né? Foi genro de Hélio Jaguaribe, um grande intelectual brasileiro, mais ligado às relações internacionais e ao campo da esquerda. Então, é um homem muito eclético, né? Digamos assim, um homem da aristocracia mineira. E aí nós temos outros 2 nomes, digamos, também díspares, né? Um deles é Nelson Barbosa. Nelson Barbosa é um professor da FGV, um economista que esteve no governo Lula e no governo Dilma. Chegou a ser ministro da Fazenda de Dilma. E, por último, nós temos Guilherme Melo. Quem é Guilherme Melo? Guilherme Melo é um professor da Escola de Campinas, aí da Unicamp, um professor jovem, né? Dizem um jovem muito talentoso, um jovem prodígio, sempre se destacou, mas muito jovem, este sim, ligado, digamos, às bases mais fiéis ao PT, ao petismo, né? Ele escreveu o plano de governo, foi um dos elaboradores do plano de governo de Haddad em 18 e agora de Lula em 22. Então, são 4 mentes muito diferentes, que, digamos assim, jamais sentariam na mesma mesa, Rosa, para almoçar. E agora eles vão ter que formular uma política econômica para os próximos 4 anos. O Lula, quando assumiu em 2003, né, o cenário era bem diferente do que é hoje, né? A economia estava um pouquinho melhor organizada e não havia um déficit monstruoso no horizonte aí e promessas de campanha que vão provavelmente aumentar esse déficit, né? Você acha que a mesma receita que ele aplicou lá em 2003, que parece que está sendo preparada para agora, para 2023, certo? Daria certo também? Há uma previsão de que pode dar certo isso? Como é que você vê essa situação? Excelente pergunta, Edmilson, porque o mundo de 2023, que ele vai assumir no dia 1º de janeiro, é um mundo radicalmente diferente de 2003. Né? Nós temos um outro mundo. Né? Eu vou colocar aqui dois ou 3 aspectos centrais que envolvem economia política internacional e também as relações internacionais. Primeiro, é um mundo em guerra. Isso muda tudo. É um mundo no qual Estados Unidos e China eles estão entrando numa espécie de Segunda Guerra Fria. O Trump inaugurou uma guerra comercial com a China.
havia uma expectativa se Biden ele ia reatar as relações com a China no campo comercial ou se ele continuaria essa guerra comercial. Ele não só continuou essa guerra comercial, como ele aprofundou ela. Ou seja, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela é uma agenda bipartidária dentro dos Estados Unidos hoje. É uma agenda tanto de republicanos como democratas, que estão, inclusive, passando por um processo eleitoral hoje, né? Nesses dias das chamadas middle terms. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Né? Dentro desse aspecto, há um outro aspecto que é o mundo em guerra. A Rússia está em guerra com a Ucrânia, mas é uma proxy war, digamos assim, é uma guerra por procuração, que na verdade não envolve a Rússia e a Ucrânia somente. Envolve a Rússia, suportada pela China, que tem um bloco eurasiático, também a Índia dá um certo suporte, e do outro lado nós não temos a Ucrânia, nós temos a OTAN. Temos os Estados Unidos capitaneando a OTAN, financiando armas, financiando estruturas financeiras. No campo, o teatro de batalha é a Ucrânia. Então, é um mundo dividido. Não é o mundo de 2003, que era o mundo da hegemonia americana, da Pax Americana. E o Brasil? O Brasil está em um contexto geopolítico, e aí há uma sentença na geopolítica que geografia é destino. Os estados, eles não mudam geograficamente de lugar, né? Como nós podemos mudar se tivermos problemas com vizinhos. Então, nós estamos nas Américas, estamos muito influenciados pelos Estados Unidos, pela influência americana. Porém, nós estamos nos BRICS. E os BRICS envolvem quem? A Rússia e a China. A Rússia, a China e a Índia, além da África do Sul. E mais do que isso, nós ocupamos hoje, Edmilson, a presidência do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é uma presidência rotativa, que vai até 2025, cujo presidente é o Marcos Troilo. E Lula, que teve boas relações com o Bush, né? Era o companheiro Bush, que teve boas relações com o Obama, que chegou a dizer que o Lula era o homem mais popular do mundo, e era o cara. Ele também tem excelentes relações com Putin e com Xi Jinping. E, claro, com os indianos. Então, ele pega, primeiro, um cenário geopolítico completamente diferente. Segundo, ele pega um mundo pós-pandemia, que é um mundo em recessão. A China, quando ele assumiu, ela crescia a 2 dígitos. Era o boom das commodities. Então, isso facilitou muito. A China, esse ano, vai crescer 2,5%, algo do tipo. Os Estados Unidos também não crescem. Os Estados Unidos têm um crescimento pífio. São as 2 economias do mundo. O nosso terceiro parceiro comercial, que é a Argentina, passa por uma crise financeira devastadora. A Argentina está na lona. Então, quer dizer, nós vamos ter que reativar as relações internacionais e nosso comércio exterior. Então, esse é um ponto. Por último, o que eu quero fechar? Há um contraponto disso. Qual é o contraponto? Quando o Lula assumiu, nós tínhamos uma dívida interna muito forte, que foi reduzida nos 8 anos do governo Lula, caiu aí para cerca de 37%, ela era cerca de 44%, 45%, esse é um ponto importante, mas sobretudo, Edmilson, nós tínhamos uma dívida externa que nos escravizava. Né? O Brasil tem uma dívida externa, tinha uma dívida externa de 500 anos. Primeiro, desde a descoberta, nós tínhamos uma dívida externa para Portugal, que depois da independência foi transferida para Londres, para a Inglaterra, e que depois se tornou uma dívida com os Estados Unidos, com o FMI. E nós saímos de devedores internacionais para credores no governo Lula. E mais do que isso, fizemos uma reserva, fizemos um colchão de mais de 300 bilhões de dólares e emprestando dinheiro para o FMI. Então, quer dizer, nós temos uma situação nesse sentido um tanto quanto mais confortável. Então, eu acho que tudo isso precisa ser analisado com muita ponderação. Bom, e com isso, nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho e você não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder.
Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e hoje nós estamos conversando com o economista Pedro Costa Júnior, da Facamp, e eu vou passar para o meu colega, que é o Edmilson, que ele vai fazer uma pergunta em relação a relações internacionais, já que o Lula ele vai participar da COP27 no Egito, e uma dos grandes tacadas, eu vou dizer assim, ou pelo menos uma das grandes preocupações do governo Lula é retomar o protagonismo internacional do Brasil. Muito se falou, né, desse protagonismo internacional, mas, no entanto, o Celso Amorim mesmo, ele tem uma esteira aí de fracassos durante a gestão dele como chanceler brasileiro, certo? Que tipo de relação há necessidade? Hoje você já falou que o mundo está diferente, está bem diferente mesmo de 2003, e eu retomo também aquela pergunta inicial. O mesmo clima, o mesmo time praticamente daquele de 2003, dividindo, né, entre radicais e não radicais, heterodoxos e ortodoxos e tal, pode dar certo agora novamente nesse cenário todo que você pintou? Edmilson, a esperança é essa, né? Quer dizer, que dê certo, né? O Brasil, ele ficou nesses últimos 3 anos e meio, 4 anos, praticamente fora do mundo, né? Isso é mais ou menos consensual, porque era o estilo do presidente, do ainda presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é, digamos, um outsider, né? Assim como foi o Trump, né? Digamos, essa foi a força do Bolsonaro, de certa maneira, e também a fraqueza. Então, o Bolsonaro, por exemplo, ele não foi na COP26 em Glasgow, né? Ele não se deu a esse trabalho de ir na COP26, né? Ele elegeu e ungiu como primeiro chanceler Ernesto Araújo, que era, digamos assim, alguém marginalizado dentro do Itamaraty e que foi, enfim, classificado, né, digamos assim, vai entrar na história por diversas ações, mas por uma frase clássica, por dizer que o Brasil se tornou um pária do mundo. Isso não tem precedentes. Não tem precedentes nem durante a ditadura militar, quer dizer, em governos autoritários. O Brasil sempre teve muito respeito lá fora, seja governos mais à direita, seja governos mais à esquerda, né? O presidente Bolsonaro não se dava ao trabalho de ir na posse sequer de vizinhos nossos aqui, que eram eleitos presidentes, que é uma coisa básica, essencial das relações internacionais, ter boas relações com seus vizinhos, porque, mais uma vez, geografia é destino, né? Você tem que fazer a política da boa vizinhança. Então, ele não foi na posse do Boric no Chile, ele não foi na posse do Petros na Colômbia, ele não foi na posse do novo presidente boliviano, porque ele não fazia relações de Estado a Estado. Bolsonaro fazia relações de governo a governo. O problema é que nas relações internacionais os governos passam, mas os interesses do Estado, eles ficam. Então ele mandava o Mourão, que não é a mesma coisa, mandava o vice-presidente. Agora não. Agora a ideia é que o Brasil volte ao mapa do mundo, né? E o Lula fez isso, né? Digamos, durante os 8 anos, como ninguém, né? Eu só vou dar um exemplo aqui para poder passar a bola para você, Edmilson, né? O Fernando Moraes, que escreve essa última biografia, um dos raros biógrafos, né, que a gente tem aqui no Brasil com alguma qualidade, como foi Cássio, por exemplo, né? O Fernando Moraes escreveu a biografia da Olga, né? Ele conta que em uma das viagens do Lula para Londres, né, o Bonovox do U2 pediu para se encontrar com o Lula. E ele relata, né, nessa viagem, a foto dessa viagem, tudo isso, nesse ponto, que ele diz o seguinte: olha, depois de Mandela, o único líder mundial que é capaz de pôr na mesma mesa ricos e pobres para conversar e chegar a uma espécie de acordo é o Lula, é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Lula, ele tem o status de ser um líder do sul global, né? O Lula, com o Celso Amorim, que você citou aí, eles fundaram os BRICS. Isso não é pouca coisa. Eles fundaram a Unasul. Eles protagonizaram o G20, depois da crise de 2008, que era um contraponto ao G7. Então, em termos de política externa, né, o que o Lula
e Celso Amorim, mas não só eles, né? Marco Aurélio Garcia, Samuel Pinheiro Guimarães, toda aquela equipe do Itamaraty representou, foi um momento único na história. E essa é uma esperança. Quer dizer, veja como o Lula foi tratado agora, mesmo antes de assumir a presidência, na Europa. Ele foi recebido com honras de chefe de Estado pelo exército de Napoleão, né? Como Macron o recebeu. Depois Olaf Scholz, depois em Portugal, na Espanha. Agora... Quer dizer, o Biden, e por aí vai. E a mesma coisa na Eurásia, com Putin, Xi Jinping, Zelensky. Quer dizer, então, todos parabenizando o Lula, a expectativa é que ele volte e que, depois a gente pode desenvolver isso mais, não quero me estender, que a agenda climática ela possa ser o centro da nossa agenda. E também não há precedentes de um presidente que ainda não tomou posse represente um país, como vai fazer o Lula semana que vem, em uma conferência internacional, sem ser ainda o presidente no cargo. Agora, Pedro, dentro desse panorama para que a gente volte a ter um protagonismo do Brasil em relação aos outros países, quais são os países que são imprescindíveis para que o Brasil retome essas relações diplomáticas para o nosso país, tanto do ponto de vista econômico quanto político? Olha, em primeiro lugar, né, partindo assim da teoria base das relações internacionais, o que todos os países têm em mente é boas relações com a vizinhança, quer dizer, é a integração regional, que também Lula e Amorim deram muita ênfase. Quer dizer, o Brasil, sem uma integração regional, sem boas relações com seus vizinhos, né, sem um Mercosul fortalecido, sem a CELAC, que envolve os países da América Latina, a própria Unasul, que envolvia os 12 países da América do Sul, e principalmente a relação com a Argentina, que é muito importante porque é o nosso principal vizinho em termos políticos e mesmo econômicos, é o nosso terceiro país em termos de relação comercial e cuja balança comercial nossa é muito superavitária, né? Quer dizer, para a Argentina, ao contrário de outros países, a gente exporta bens manufaturados, então é uma relação estratégica. Ou seja, o que eu quero dizer? Uma coisa é o Brasil, que é um grande país, negociar sozinho com a União Europeia, ou mesmo com a França, com a Alemanha, com a China. Outra coisa é o Mercosul, negociar com esses países. Então, a prioridade, primeiro, é fortalecer a região. E, nesse sentido, o Brasil é uma liderança natural. Por que o Brasil é uma liderança natural, Rose? Por quê? O Brasil ele é metade da população da América do Sul. Ele é metade do território continental aqui, subcontinental da América do Sul. E mais da metade do PIB da América do Sul. Então, cabe a nós exercer essa liderança natural. Então, eu acho que este é o primeiro ponto. É fortalecer os países e a integração regional. A partir daí, nós temos os BRICS como um grande ativo. Por que os BRICS são muito importantes? Porque nós temos ali a China, que é a maior população do mundo, que é a segunda economia do mundo, o maior parceiro comercial do Brasil e o maior parceiro comercial da maioria dos países do mundo, de uma centena de países do mundo. E nós temos uma relação privilegiada com a China. Segundo, temos uma relação privilegiada com a Índia, que é a segunda população do mundo. Só aí nós estamos falando de mais ou menos 40% do planeta Terra. É 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que não param de crescer. Então, percebe, o Brasil é o único país das Américas que está nos BRICS. E ainda tem a Rússia, que é um país importante, que é a segunda potência em termos de segurança no mundo e uma potência energética. Fertilizantes, gás, petróleo, energia, níquel. E ainda a África do Sul. E ainda temos um banco de desenvolvimento dos BRICS, temos um fundo nos BRICS, então isso vai ser importante. Assim também vai ser importante a relação Sul-Sul, a relação com a África. O Brasil vai ser uma espécie de nova liderança do Sul global e, claro, ter boas relações com o Norte. Tá certo. Com a Europa e com os Estados Unidos. Acho que esse vai ser o segundo.
Tá certo. Pedro, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. Nós passaríamos a manhã toda aqui conversando, colocaria uma xícara de café, uma xícara de chá, para a gente poder continuar batendo papo. A sua já está aí, né? Mas muito obrigada pela tua participação e com certeza eu vou convidar você outras vezes para participar, para bater esse papo conosco. Muito obrigada, Pedro. Bom domingo para você. Café de boa procedência, viu, Rose? Você e o Edmilson estão convidados para vir às Minas Gerais, tomar um bom café mineiro, não é? Para a gente fazer aquela velha política do café com leite, não é isso? É isso. Exatamente. E uma hora dessas a gente pode até pensar num programa mais extenso aí, só sobre relações internacionais, economia, porque essa nossa triangulação é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Edmilson. Pois é. Tchauzinho para você, Tchauzinho, acabou. Bom domingo para todos. Para você também. E vamos em frente. Bom, gente, um bom domingo para você, uma boa semana e nós voltaremos semana que vem com mais de Bastidores do Poder. Tchau!